parte da esquerda, que é o povo do 247 lá, o Breno Altman e companhia, que o Lula deveria ter feito, que o Lula deveria... Ô, gente, claramente é que o Trump quer sim transformar novamente a América Latina no quintal dos Estados Unidos. Só roubar o petróleo da Venezuela. E se fosse por direitos humanos, ele não teria passado o Réveillon do lado de Netanyahu, que é um criminoso de guerra. E é claro que a Venezuela também já tem um sucessor preparado. Vai ser muito difícil para essa Corina, porque nem o Trump quer ela como representante lá da extrema-direita neofascista na Venezuela. O exército não pretende entregar o país. Como que a comunidade internacional vai assistir ali à matança de civis? Porque vai ter guerra civil. Aliás, nunca respeitou o direito internacional, não é? Agora, não vai ficar fácil para o Trump, não. Ele vai administrar a Venezuela e ele vai vender o petróleo para a China e para a Rússia, gente. Assim, é surreal. Como é que fica isso? Ninguém para o Trump? Alô, vozes progressistas, eu, Lua Santos, estou aqui com Acreditando e Dona Pemba, do podcast Desbanca, para a primeira edição do nosso podcast especial Venezuela. Não, eu tô completamente assim, sabe, enojada, nem choque não, porque o Trump tava ameaçando ali, né, gente, cercando. Mas eu nunca imaginei que fosse tão fácil de pegar o Maduro. Eu acredito que teve traição, viu, gente, porque ele tava dormindo. Como que a força americana chegou no quarto dele? Acabei de ver uma notícia, o próprio Trump falando que levou 43 segundos para chegar até o Maduro e capturá-lo. Então, sabe, eu não li nada a respeito, mas assim, eu já tô indignada já com parte da esquerda xingando o Lula. Parte da esquerda, que é o povo do 247 lá, o Breno Altman e companhia, que o Lula deveria ter feito, que o Lula deveria... Ô, gente, não tem solução, não tem como Lula extrapolar um limite nessa relação internacional. O Lula comeu pelas beiradas no caso do tarifaço. O que o Lula conseguiu? Conseguiu sucesso e conseguiu tirar o Alexandre de Moraes da Magnix, gente. Se o Lula fosse jogar duro nessa história, como a esquerda extrema espera, ele não teria resolvido nem o caso do Brasil, quanto menos se meter com o caso da Venezuela. Claro. E olha, eu sei que vocês têm grande admiração pelo Maduro, eu gosto dele. Admiração eu não tenho, mas... o Lula, quando ele estendeu o tapete vermelho pro Maduro, eu penso assim, quero ser contestada, tá, Pemba? E acreditando. Porque foi assim, vem cá, Maduro, você foi banido do Brasil porque o Bolsonaro proibiu sua entrada aqui, então vem cá. Agora, tenta arrumar as coisas na Venezuela, de modo que a população comece a ficar do lado do governo. Porque tem uma parcela boa lá na Venezuela que não gosta do Maduro, que por conta das condições ali do país, né? Claro, a gente leva em consideração questão de embargos, tudo isso mais, mas eu não sei vocês como é que vocês pensam, mas eu acho que o Maduro, ele deveria ter ouvido o Lula nesse sentido. Vamos ali ajeitar as coisas dentro do país. Mas o que o Maduro foi fazer, gente? Foi ali dificultar o processo ali de transparência nas eleições. Eu não sei como é que vocês veem sobre isso. Então... Eu sempre achei que o Lula não devia ter vetado a Venezuela para entrar no BRICS. Anos atrás, antes mesmo do Trump assumir o poder. E agora gerou essa grande M, mas eu acho que é por conta da propaganda também. Os venezuelanos revoltados, é que eles queriam resultados mais imediatos e tem todo o negócio do embargo, então eles ficam pensando que os imperialistas são muito melhores e vão salvar eles. E a maioria deles nem estão mais morando na Venezuela, né? Você vai ver de onde vem o post, vem da Flórida, vem do Chile, vem da Colômbia. E eles ficam torcendo para ter o próprio país invadido, então eu não entendo também.
Inclusive, esses mesmos imigrantes venezuelanos que estão em outros países comemorando a queda do Maduro, dizem que não pretendem voltar para a Venezuela. Eu vi um artigo agora há pouco dos que estão na Argentina falando que, independente de qualquer coisa, eles não vão sair da Argentina para voltar para a Venezuela. Eu acho que a percepção das pessoas ela é muito ruim sobre a Venezuela por conta do regime, da revolução que já tem 26 anos, né? Por conta do embargo, a percepção de que as coisas vão mal lá é muito grande mesmo, principalmente na América Latina, que é quem recebe os imigrantes, né? O Brasil é o país que mais recebe. Mas eu acho que a solução que se esperava do Maduro, que seria um câmbio de poder, não é nem a solução que ia satisfazer o Trump, porque ele fez tudo isso agora e está dizendo que quem vai administrar a Venezuela é os Estados Unidos, não é a oposição venezuelana. Então, mesmo a pacificação que seria entregar o país para a oposição, não ia ser uma solução, né? Porque imagina a gente falar para o Lula, desiste para pacificar o país, entrega o país na mão da oposição, entendeu? Que sentido faria? Exatamente. Agora, acreditando em Dona Pemba, eu acho que são vários veios de compreensão ali, tanto por parte da própria população que ainda está lá na Venezuela, como também do resto do mundo. Por exemplo, uma coisa já está pacificada, que é a intenção do Trump de roubar petróleo, de roubar as riquezas da Venezuela. E outra compreensão também que a gente tem que fazer claramente é que o Trump quer sim transformar novamente a América Latina no quintal dos Estados Unidos, porque ele perdeu muito poder. A situação do Trump não está boa lá nos Estados Unidos, economia em frangalhos, então ele quer mostrar um tipo de poder. E a América Latina é importante para o Trump, então acredito que são vários veios de compreensão, mas o primeiro deles, né, que fica aí definitivamente claro, até mesmo pela mídia golpista no Brasil, de que não é o motivo, a motivação do Trump, né, de ter ali sequestrado o Maduro, não é por conta da acusação que está sendo feita a ele de narcotraficante. Ele é a mulher, imagina a mulher, gente, ela não foi eleita, a primeira dama lá, e ela também foi sequestrada, vai ser julgada junto com Maduro? Assim, gente, então a primeira coisa que tem que ficar muito claro é que é fake news do Trump de que o Maduro é um líder ali dos narcotraficantes, que ele quer sim só roubar o petróleo da Venezuela. Isso aí é ponto pacífico, vocês não acham? E eu acho que as pessoas não querem entender que a própria ONU diz, até o Departamento de Drogas dos Estados Unidos diz que 6% da cocaína sai da Venezuela, enquanto que 70% sai de El Salvador, que é apoiado pelos Estados Unidos. Existem denúncias que a empresa bananeira, que entrega banana nos Estados Unidos, é quem trafica a droga. E a empresa é do pai do presidente. Então, se fosse por narcotráfico, estaria invadindo El Salvador. Não agora a Venezuela. E se fosse por direitos humanos, ele não teria passado o Réveillon do lado de Netanyahu, que é um criminoso de guerra, declarado, né, procurado, e já foi para os Estados Unidos, depois de ter sido julgado como criminoso de guerra, já foi para os Estados Unidos umas 3 vezes. Então que direitos humanos é esse, né? Eu acho que essa versão ao Maduro também ajuda a dificultar a compreensão do que realmente está acontecendo na Venezuela, né? Demorou umas 12 horas para perceberem que o vice é uma mulher e não um homem. As notícias estavam tudo falando do vice como se fosse um homem. E aí ficam essa coisa de a gente não pode prestar atenção na Venezuela porque o Maduro comanda lá. E isso dificulta muito entender o que está acontecendo. Até essa coisa de quem vai assumir o poder, né? A Corina, vencedora do Nobel da Paz, ela achou que ia ficar tudo para ela, mas ela nem conseguiu se candidatar democraticamente. O nome dela estava atrás do nome de outra pessoa, então é claro que ela não vai assumir o poder. E é claro que a Venezuela também já tem um sucessor preparado. Lembra quando Chávez morreu? O Maduro estava ali de prontidão. O que quer que façam com o Maduro, já tem outra pessoa de prontidão. E um outro ponto interessante, e claro, vai ser muito difícil o Trump, como ele está ali falando, que vai administrar a Venezuela. Vai ficar difícil porque a vice, ela já tomou posse. Como é que ele vai, então, agora, chegar dentro da Venezuela e tirar a vice, né? E ela está cobrando aí uma prova de vida do Maduro. O Trump até vazou lá uma imagem do Maduro, olhos vendados,
algemado dentro do avião, sendo levado para Estados Unidos. Então, gente, vai ser muito difícil esse processo do Trump de querer administrar a Venezuela. E como a Creditando falou, o Maduro, obviamente, que já deixou ali preparado a sucessão, todo o processo ali interno dentro da Venezuela sobre a presidência. Agora, gente, vai ser muito difícil para essa Corina, porque nem o Trump quer ela como representante lá da extrema-direita neofascista na Venezuela. Não sei se vocês acompanharam a declaração dele, dizendo que não acha que a Corina seja essa representante, vamos dizer assim, entre aspas, da oposição ao Maduro lá na Venezuela, porque ela não tem... Pode rir acreditando. O próprio Trump, gente, falou que a Corina, que é a extremista de direita neonazi-fascista da Venezuela golpista, diz que ela não tem força dentro da Venezuela. A Corina Bananinha, né, pediu intervenção e ela mesma tomou uma intervenção, porque ele não vai deixar ela governar. Se bem que ela nem era candidata, né, ela apoiava o Edmundo porque a candidatura dela tinha sido impugnada, né. Mas você veja que maluco, porque ela está pedindo, a mulher foi premiada com o Nobel da Paz. Olha a paz que ela está trazendo para a Venezuela nesse momento. As pessoas receberam um bombardeio de madrugada enquanto estavam dormindo. Não é só sequestrar o presidente, né? Porque o país agora vai ficar desolado nessa situação. Imagina, falta de energia, pode começar saqueio, a milícia está toda na rua nesse momento. Então, assim, a mídia hegemônica está mostrando pessoas comemorando a prisão do Maduro, mas a mídia venezuelana está mostrando as pessoas na rua em apoio ao Maduro, pedindo para que devolvam ele. Então, essa coisa, o exército não pretende entregar o país. Então, com certeza, se o Trump pretende administrar o país, ele vai ter que eliminar o exército venezuelano, que ainda continua apoiando a Revolução Bolivariana, porque afinal de contas é o exército que sustenta basicamente a revolução, né? Que é dali que saiu Hugo Chávez, inclusive. Então eu não sei qual seria o trabalho que o Trump teria que fazer para administrar a Venezuela sem exército. Então haveriam muitas mortes. E aí, é como eu estava falando por acreditando, é o caso da faixa de Gaza, né? Eu bombardeei um hospital, mas é porque o exército estava escondido lá de baixo, né? No caso ali, o Hamas estava escondido ali de baixo. E aí tudo se justifica, né? Tudo pode, tudo é válido, porque Netanyahu tá passeando aí pelo mundo e nada aconteceu com ele. E olha o que ele fez. Se o Trump fizer metade do que o Netanyahu fez com a Venezuela, meu amor, não vai sobrar Venezuela. Como eu falei antes, vai ser muito difícil. O Trump já está anunciando que vai administrar a Venezuela até ali uma segunda ordem. Vai ser difícil. Por quê? O que vai acabar acontecendo ali, como tem parte da população pedindo a libertação do Maduro, uma boa parte dos militares, acredito que em a totalidade, não vai aceitar uma intervenção estrangeira ali, menos ainda os Estados Unidos dentro da Venezuela. Agora, o que pode ocorrer também, acreditando, e Dona Pemba, todos e todas que estão acompanhando a gente aqui nesse podcast, é que vai ter guerra civil, Dona Pemba, e acreditando. Como que a comunidade internacional vai assistir ali à matança de civis? Porque vai ter guerra civil. E eles já estão em guerras com muitas nações, né? Já estão ali ajudando Israel contra a Palestina, a Ucrânia contra a Rússia, e agora vão se envolver nessa guerra com a Venezuela, o que deixa eles também cada vez mais endividados, porque eles têm que gastar e tirar de algum lugar para financiar essas guerras, e acaba que é o próprio povo do país deles que tem que pagar por isso. E é tão absurdo tudo que aconteceu que eles jogaram uma bomba em cima do túmulo onde Hugo Chávez está enterrado. Na verdade, com o intuito de humilhar o regime, né? Aí é a última, porque o Trump ele foi escalonando e as coisas foram sendo adicionadas a isso tudo. É bom que agora a gente fique esperto, né? Porque começou com o narcotráfico bombardeando pequenos barcos. Matou mais de 100 pessoas, ninguém disse nada. ONU silenciosa, alguns países repudiando ali o Petro, o Maduro, reclamando, né, pela paz no Caribe, que a América Latina sempre foi zona de paz. Aliás, é importante lembrar que é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso, de bombardear o território da América Latina. O Trump é um
um guerreirista, ele tá apoiando guerra pelo mundo todo, ele bombardeou a Nigéria recentemente, não foi? Falando que estava atrás dos guerrilheiros islâmicos que perseguem cristãos. Então ele está dando... também estão apoiando a Somalilândia, né, uma divisão da Somália com apoio de Israel. Então tem tantos braços de guerra pelo mundo e tantas justificativas, e nenhuma delas se consolida, na verdade, né? Vai ser terra arrasada, vai ser a paz que foi levada até o Iraque, Líbia, Síria, vai ser essa mesma paz, sabe? Terra arrasada, roubo de riquezas, a gente sabe que o Império está em decadência, e ele está financiando a guerra porque, afinal de contas, os Estados Unidos vivem disso, né? É uma forma de melhorar a própria economia. Exatamente, viu? E olha, o Trump está desprezando, aliás, nunca respeitou o direito internacional, não é? Agora, não vai ficar fácil para o Trump, não. Agora, falando sobre o que ele investiu aí para poder sequestrar o Maduro durante meses, com aquelas ameaças todas ali, bombardeando barcos, dizendo que está combatendo narcotráfico. Gente, ele investiu em porta-aviões, 11 navios de guerra, mais de uma dúzia de caças F-35 ali no Caribe, todo mundo acompanhou isso. Mais de 15 mil tropas foram deslocadas para a região. Então, assim, ele investiu alto. E foi muito fácil, porque ele botou ali agentes da CIA em campo, obviamente cooptaram ali algum militar próximo ao Maduro para chegar fácil aí no Maduro e na esposa, porque pelo que o Trump falou, foram 42 segundos depois de terem todo esse planejamento de acompanhar a rotina do Maduro, e quando ele autorizou, durou 40 e poucos segundos para poder ali chegar no Maduro. Então, assim, ele investiu alto. Agora, o que Dona Pemba fala que é muito sério, viu, acreditando? América do Sul, gente, uma região do planeta tida como uma região da paz, do desenvolvimento, do progresso e da paz. Eu fico imaginando, sabe, como que o presidente Lula, que é um humanista, pacifista, o quanto que ele está indignado, ele e a presidenta Dilma, porque são duas lideranças que sempre lutaram pela América do Sul, pela América Latina. Vocês imaginam, agora a coisa foi manchada por conta aí desse nazifascista do Trump. E o aviso ao Petro, né? Porque ele, enquanto está fazendo isso, já está avisando o Petro que ele vai por ele agora. Que o Petro é o próximo, porque ele simplesmente justifica dizendo: eles não são meus amigos. Então você tem que ser amigo dele, tem que rezar a cartilha dele, conforme a cartilha dele, para poder ser considerado amigo dele e não ser ameaçado. E quem são os amigos dele no mundo neste momento? A primeira-ministra do Japão, que está ali incentivando a briga Taiwan versus China, né, que também tem ali mão dos Estados Unidos naquela situação ali na China. Então são muitas situações. Esses que são os amigos dele, Netanyahu. Quem é amigo do Trump, gente? Agora, acreditando, Dona Pemba, eu acho que não tem aí, diante de toda a movimentação do Trump, desrespeitando o direito internacional, conseguiu sequestrar o Maduro, não tem como reverter essa situação, gente. Só tirando o Trump do poder, sabe? Então, assim, eu vejo assim, um horizonte muito ruim para o Maduro. Muito ruim para o Maduro. Eu acho que não vai ter como reverter a situação para ele, não. Sabe? A comunidade internacional tá condenando, mas não adianta nada, né? É igual a ONU. Eles são tudo bancado pelos Estados Unidos, então eles não vão fazer nada. A própria Câmara do país dele também condena, a mídia do país dele também condena, só que ele faz o que ele quer. E é uma pessoa que se elegeu falando que era da paz, que ia mandar trazer as tropas de volta para casa, que ia acabar com as guerras, e ele só tá fazendo mais guerras. Trouxe do Afeganistão, não trouxe? Não foi assim que começou? Que as pessoas se penduravam nos aviões para poder fugir de lá, que ninguém queria ficar lá, deixou o país numa miséria. Acho que foi o último exemplo disso, né? Mas ele já vem duvidando e questionando a eleição do Maduro e o regime do Maduro desde a eleição anterior dele, né? E na mesma época que ele esteve lá com Kim Jong-un. Atravessou o paralelo, deu a mão pro Kim Jong-un. Então, assim, ele passa sinais muito confusos, porque ele está lutando pela democracia da Venezuela, mas ele estava em paz com Kim Jong-un. Ele está em paz com os Emirados Árabes, que é um principado que também não tem democracia.
Então é muito relativo a ideia dele, como que o mundo pode ficar na mão de um homem desse, um sociopata. Antes eles tinham o John Biden, que era um homem senil, mas incapaz. Esse é senil, sociopata, psicopata, um homem maluquíssimo, que cada hora ele tá pregando uma coisa, e às vezes ele não faz, às vezes ele faz. Eu fico pensando, se fosse a situação com o Brasil e não tivesse sido resolvida, talvez fosse a gente, porque eles já estavam no ponto de nos ameaçar. Os bolsonaristas também, assim como a direita venezuelana, também estavam pedindo bomba aqui, intervenção aqui. Então, assim, às vezes a gente não entende a questão venezuelana, mas é só trazer para o Brasil. A eleição do Brasil também foi questionada, até hoje é questionada, até hoje falam que foi um golpe do STF, como podem falar da última eleição do Maduro lá. Então eles vão criando ali todo um caldo de situações que vai mudando a opinião pública. A mídia hegemônica é muito maluca, porque hoje eles falavam assim, Irã, Cuba e China manifestaram repúdio, como se somente Irã, Cuba e China estivessem preocupados com a situação da Venezuela. E isso esvazia o tema e faz a gente pensar que realmente Maduro está sozinho nessa. E não deveria ser verdade, porque eu imagino que Rússia, China têm investimentos ali na Venezuela e que não querem que o país entre num caos total. Como que vai ficar isso? Isso afeta diretamente o BRICS, países do BRICS. Por que ninguém está fazendo nada? Por que estão esperando a reunião de emergência da ONU se as reuniões de emergência não resolveram nada até agora? Não resolveram os embargos de Cuba, não resolveram a questão da Palestina, não vão resolver a questão da Venezuela. Então parece que a gente não tem um órgão mundial capaz de devolver ou de garantir a paz ou de fazer negociações, né? Não à toa a China estava tentando criar este órgão, né? As próprias acusações são China contraditórias. Em Rússia, a gente tem declarações muito duras e diretas, tanto de Xi Jinping quanto do Vladimir Putin, mas vem do Putin uma condenação mais veemente e mais, tá? Não sei se vocês acompanharam, né? O Putin está cobrando com firmeza a libertação do Maduro. Agora, o que a Dona Pemba falou é exatamente o que está acontecendo. Não tem a comunidade internacional, ela pode repudiar, a gente viu lá, até a Le Pen, né, gente, que é uma extremista da direita na França, condenando aí a ação do Trump contra a Venezuela, né, sequestrando Maduro. E a van der Leyen, né, também da União Europeia, também condenou, ONU, enfim, nada adianta. O Trump, que deveria ter pedido autorização ali para o Congresso americano, ele não pediu. Ele simplesmente agiu ali na calada, foi lá com a desculpa de combater o narcotráfico, que na verdade é para roubar o petróleo da Venezuela. Ele próprio falou, ele vai administrar a Venezuela e ele vai vender o petróleo para a China e para a Rússia, gente. Assim, é surreal. Ele já estava falando há uns dias atrás, semanas atrás, que o petróleo era dos Estados Unidos, que ele ia pegar o petróleo dele de volta, e ninguém entendeu, né? Porque nunca foi. E as acusações são muito contraditórias, porque é importação de cocaína e narcotráfico. E aí você tá vendendo ou você tá comprando, né? Virou um centro de distribuição. E aí também chegaram chineses na Venezuela para uma reunião importantíssima com Maduro, que aconteceu hoje. E também estava tendo a CubaCon, uma convenção sobre Cuba no país. E a gente pensa, nossa, muita coincidência, né? Não deixou o Maduro falar um oi pro chinês, levou embora. Gente, como que ele tem a pachorra de, em pleno 2026, na madrugada do terceiro dia do ano, depois de relatórios provarem que a Venezuela é o país que mais cresceu na América Latina, surpreendentemente, Venezuela estava, assim, num processo que estava melhorando a sua economia, 90% dos produtos consumidos nos mercados lá já estavam sendo produzidos no país, o que estava reduzindo muito essa questão que as pessoas falam tanto, de que as pessoas passam fome na Venezuela. Ele estava investindo numa indústria diversificada, mostrando esses logros ao mundo,
e de repente, coincidentemente, agora, dias depois de falarem que o próprio Maduro disse que estava disposto a negociar o combustível com os Estados Unidos, o Trump deve ter pensado, eu já estou a ponto de tomar tudo para mim, por que eu vou negociar e comprar se eu posso pegar tudo de graça, né? E aí que a Maria Corina sai da jogada também, né? Porque ela não vai poder governar o país com a direita e abrir o país para o capitalismo, porque agora o Trump vai considerar o país como dele e vai só roubar, só levar, não precisa de pagar. Exatamente. Eu acho bastante complicado agora esse processo, porque parte da população da Venezuela não vai deixar de se manifestar, já estão nas ruas pedindo a libertação de Maduro. A Maria Corina definitivamente foi jogada de escanteio aí pelo próprio Trump e vai ser muito complicado. Eu acho que Rússia, China e Irã vão se posicionar aí com mais firmeza. Agora, não sei se vocês se lembram sobre o petróleo que a Dona Pema está falando aqui, porque o Trump agora quer que as petroleiras norte-americanas voltem, né, para explorar o petróleo, justamente para ele vender, ele que vai vender tudo ali para a China e para a Rússia. Agora, o presidente Lula tinha conseguido, na época o antigo presidente, esqueço o nome lá dos Estados Biden? Biden. O Lula já tinha conseguido ali uma articulação com Biden para poder voltar a vender petróleo para os Estados Unidos. Não avançou porque o Biden foi muito mal ali nas eleições, aconteceu o que aconteceu. Mas o presidente Lula já estava articulando isso, gente. Então, assim, a Venezuela, com todas as suas dificuldades, obviamente, estava caminhando ali para um rumo assertivo em vários aspectos mesmo, com os embargos. O Lula conseguiu, nessa época, tirar parte do embargo contra a Venezuela. Então, é lamentável, isso aí é muito ruim pra gente. E depois eu quero ouvir vocês mais a respeito disso, que eu quero fazer uma outra pergunta para vocês em relação ao poder do Lula. Não, obviamente, de conseguir resolver o problema, porque ninguém resolve. Com Trump no poder, ninguém resolve. Mas eu notei, fiz o monitoramento agora das redes sociais do presidente Lula, ele é o líder do Sul Global que mais viralizou com a declaração aí repudiando o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. E tem parte da esquerda dizendo, eu vi em vários canais, que Lula é complicado para o Lula, que agora vai ser complicado o cenário para o Brasil. Eu já acho o contrário. Eu quero ver vocês em relação a isso, mas eu acho completamente contrário. E já começa com esse número absurdo de visualizações ali na declaração. Depois vocês dão um pulinho lá no Twitter. Eu tô falando só do Twitter, não tô falando nem de YouTube, TikTok, Instagram, nem nada. Só Twitter. Tem mais de 15 milhões de visualizações. Vocês acham isso pouco? Eu não acho isso pouco. Eu acho isso altamente significativo. Muita gente direita se acha de esquerda, né? E isso é um atraso para a luta da militância franca, porque a pessoa ainda tá com medo do Maduro, né? Como que a gente vai chegar lá? Já perdemos todos. Eu acredito que assim que aconteceu e as notícias começaram a chegar e as reações, eu acredito que a reação do Brasil, do presidente, era muito esperada, né? Porque o maior player da América Latina, faz fronteira com a Venezuela, é um dos presidentes mais simpáticos ao Maduro, sim, né? Temos um presidente de esquerda no Uruguai. A gente tem um presidente de esquerda ainda, gente, na América Latina? Tem, né? O Petro. O resto tá tudo sob ataque. Mas, assim, eu acho que pelo Lula ser um player tão grande na América Latina, eles estavam esperando essa declaração. Eu acho que a esquerda fica muito apavorada, muito querendo que o Lula tome cuidado. Mas eu acho que todos os cuidados que o Lula tomou, como acreditando mesmo citou aqui no começo da nossa conversa, sobre o Lula não apoiar a entrada da Venezuela para o BRICS, que eu acho que era uma forma de poder pacificar aqui o país, não agir como os bolsonaristas estavam esperando necessariamente, mas não criar um caos interno por conta da Venezuela. E eu acho que essas tentativas não resolveram, não apaziguaram o país, os bolsominions não calaram a boca, então eu acho que o Lula jamais deveria deixar de se manifestar
manifestar, de dar a opinião dele, nem que seja a opinião particular dele. É claro que a gente está ouvindo a opinião do presidente da República, mas ainda que seja a opinião particular dele, ele não deve deixar, porque ele não pode abandonar o Maduro também, né? Eu acompanho a Telesur há muito tempo, quase todos os dias, e a TV pública da Venezuela só fala coisas boas do presidente Lula, da presidenta Dilma. Eles têm uma tendência à esquerda muito bem definida. Então eu nunca ouvi nada de negativo sobre o Lula na TV pública venezuelana, por exemplo. Então eu acredito que a palavra do Lula era muito importante nesse momento. Agora, como a nossa mídia reage, vai ser sempre assim, né? A nossa mídia é cadelinha desse sistema que o Trump domina, né? Eu acho, sabe, o Dona Pemba, que o que o Lula pode fazer? O Lula já fez uma declaração ali muito forte, condenando esse ataque. O Lula estendeu o tapete vermelho para o Maduro. O Lula, nesses dias atrás, conversou com o Maduro, provavelmente ali como amigo, se posicionando ali em relação à situação e talvez o alertando de algo. A gente não sabe o que ele conversou com o Maduro ali, sabe? Mas o que mais, Dona Pemba, que o Lula pode fazer nesse momento? O Lula ele foi muito duro em relação ao tarifaço contra o Brasil. O presidente Lula não recuou. O presidente Lula defendeu o nosso judiciário, conseguiu reverter uma situação complicadíssima. Agora, nesse momento agora, o que o Lula pode fazer diretamente, Dona Pemba? Honestamente, eu não entendo assim, o que ele pode fazer, além do que ele já fez. Ele se ofereceu também como um país da pacificação e do diálogo, né? Porque em todas as guerras, em todos os mandatos do Lula, ele sempre se ofereceu como pacificador, né? Então não é porque é a Venezuela está aqui ao lado que ele também tem que arregaçar a manga e ir pra lá e falar cadê o Maduro, bater lá na porta do Trump, ele solta o Maduro aí, meu camarada, entendeu? Eu acho que realmente não é um caso do Brasil. Eu acho que o Lula, ele também tá numa situação que é complicada, né? Porque ele tá lutando contra um Brasil inteiro, contra uma Câmara dos Deputados inteira, um sistema inteiro que tá querendo se livrar do Lula. Então, acho que até onde ele pode ir com essa situação, ele vai. Eu também não estou esperando que o Lula resolva pessoalmente isso. Eu acho que nem é o Lula, acho que são os países que têm mais capacidade armamentista no BRICS ou fora dele que precisam de oferecer uma ajuda, porque foi com arma que o Trump invadiu a Venezuela, não foi com nota de repúdio, não foi com ONU, não foi com nada disso. Então, de repente, a gente precisa de um cabra com um pau maior do que o do Trump para bater na mesa agora e falar, não, eu tô aqui, se você invadir... Tipo assim, hoje eu fiquei pensando, que tal se o Putin sequestrasse o Zelensky? E falar, solta o Maduro que eu solto o Zelensky. Porque eu não sabia que tava podendo sequestrar, não é? O Putin pode falar, não sabia que tava podendo sequestrar. Que esse filho da puta jogou drone aqui na minha casa essa semana. Vou mandar pegar ele então, em 40 segundos, pra mostrar que eu sou melhor do que o Trump. Eu acho engraçado... Porque ninguém falou do Essequibo, né? A Venezuela acabou de ampliar o seu território, pegou uma região do Suriname que vai até Roraima, que é o Essequibo, e a Inglaterra tentou forçar uma guerra, colocou lá os porta-aviões posicionados contra a costa da Venezuela, e não deu nada. E aí, assim, a gente pensa, nossa, vão usar isso como motivo contra o Maduro. Não, todo mundo fez vista grossa. Preferiram inventar um narcotráfico que, na verdade, todo mundo sabe que é sobre petróleo. Agora, tem uma movimentação, por isso que eu admiro muito o Haddad. O Haddad, na minha opinião, ele é um político do futuro, ele tem uma perspicácia enorme. O que o Haddad imediatamente, e nem foi através do Lewandowski, que é o ministro, que vai sair agora, mas ele ainda é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. O Haddad, ali diante da necessidade de se garantir a segurança pública no Brasil, por exemplo, e depois dessa investida dos Estados Unidos, Trump, dessas fake news, né, de que está combatendo narcotráfico na América Latina para defender a população norte-americana, o Haddad agiu rapidamente ali, porque como ele tem o poder ali da Receita Federal, ele consegue enxergar muita coisa que outras pastas não têm como enxergar, né? Aí o que o Haddad promoveu junto com o Lewandowski? Imediatamente, uma articulação ali, um grupo para se combater o narcotráfico em parceria com os Estados Unidos. Na minha opinião, foi uma tacada de mestre do Haddad. O próprio Haddad,
ele fez essa declaração. Por quê? Acreditando, dona Pemba, com essa ação, com essa movimentação, não tem como, por exemplo, amanhã o Trump falar, olha, o Lula é líder de narcotráfico no Brasil, que o Brasil não faz nada para combater o narcotráfico, então vamos ali invadir o Brasil, vamos sequestrar o Lula, nanana. O Haddad correu na frente com isso, falou, opa, vem cá Estados Unidos, ó, vocês acham que só vocês querem combater o narcotráfico? O Brasil está liderando essa empreitada e chamou os Estados Unidos, já tem uma como é que eu posso dizer, uma aliança entre Brasil e Estados Unidos para combater o narcotráfico. Vocês entenderam como é valioso esse movimento do Haddad em relação a isso? Na verdade, através do diálogo que o Lula, do encantamento que o Lula jogou no Trump ali nos bastidores da ONU, o Trump se apaixonou, toda essa negociação foi feita, tudo isso foi ajustado para não sermos nós a Venezuela, né? Diferente do que os bolsominions falam, que a gente ia se tornar uma Venezuela, né? Se o Lula tivesse agido com ignorância, se o Haddad não tivesse pensado nisso que você está falando, seríamos nós agora brigando com os Estados Unidos e os Estados Unidos jogando manobras de guerra para cima da gente. Só que eu não sei se o Maduro oferecesse essa mesma capacidade de diálogo, se o Trump aceitaria, porque no caso deles, o Trump juntou uma série de motivos, né? Aqui no começo ele associou o problema do Brasil ao Bolsonaro, depois ele abandonou o Bolsonaro, só tinha uma taxa para resolver. Com conversa e com jeitinho, o Lula resolveu. Todo mundo sabe que se considerassem os grupos criminosos do Brasil como grupos terroristas, o Trump teria uma escusa para fazer com a gente o que ele está fazendo com a Venezuela agora, que tudo começou ali com cartel, né? Cartel de Los Soles, Cartel de Aragua, uma coisa assim. Então, precisava dessa justificativa, não permitimos. Mas eu não consigo imaginar que se a Venezuela oferecesse, falasse, não, vem aqui, vamos resolver isso junto, vamos combater esse narcotráfico juntos, eu acho que eles não iam aceitar, porque eles estão dizendo que o narcotraficante é o Estado, né? Aqui não é o Estado, né? Então acho que foi mais fácil também de negociar. Mas a gente sabe que o Lula tem um jeitinho, e que o Haddad também, com essa jogada que você está falando, também resolveu essa questão. Mas eu também tenho muito medo de que, se a gente não tivesse na presidência pessoas com essa capacidade de articulação, como estaríamos agora? Sim, a gente tem que sempre enaltecer a tecnicidade da equipe do Lula ali, o Itamaraty, recolocando, né, a diplomacia brasileira num posicionamento técnico no mundo, o que não aconteceu lá com o inelegível, né, aquele miliciano lá do Bolsonaro. Agora, a situação do Maduro estava bem complicada antes, né, Pemba? Não adiantaria, obviamente, ele fazer essa articulação que o Lula fez. O Maduro antes já estava complicado ali dentro da própria Venezuela. E, repito, nem se trata até de ficar aqui defendendo Maduro ou acusando de nada, mas o próprio Maduro não ouviu os conselhos do presidente Lula. Ajeite as coisas aí com o seu povo dentro da Venezuela, em vários setores ali. E o Maduro até tentou, dizendo que queria dialogar com o Trump, cantando lá, né, Imagine, fazendo lá aquelas, né, aquelas bisancenas ali, que é importante sim, mas não tinha mais jeito. Inclusive mostrando normalidade, né, sempre na rua com o povo nos últimos meses, desde agosto, desde quando os Estados Unidos intensificou, o Maduro intensificou o estar na rua com o povo, o tal do poder comunal começou a espalhar mais poderes para as comunas, para as pessoas terem mais noção de liderança. E até no Natal ele estava na rua. Anteontem, há 3 dias atrás, ele deu uma entrevista dirigindo um carro pela cidade de Caracas para um jornalista espanhol, tentando também mostrar naturalidade. Então, assim, ele tentou até o fim. Mas eu acho que o Trump não queria negociação com ele, realmente. Mas o Trump delira também. Ele queria pegar a Groenlândia, a Dinamarca não deu confiança, passou. Aí ele quis implicar com a Austrália não deu confiança, todo mundo esqueceu do assunto. E cada hora ele implica com uma nação, né? Só que ninguém imaginava que ele ia tão longe com a Venezuela. Até a Câmara dos Estados Unidos está chocada com o que ele fez hoje cedo. Para combater uma ditadura. Longe demais. Agora, o que a gente tem que observar é que a Delcy Rodrigues, né, que é a vice
do Maduro, ela já foi nas redes sociais exigindo prova de vida do Maduro e disse que não vai admitir, junto com aquele general lá da defesa, disse que não vai admitir uma intervenção estrangeira. Só que o Marco Rubio, que é um dos piores ali, extremistas da direita norte-americana, disse que já está conversando com a Delcy, já está conversando com ela, para poder administrar ali até uma transição pacífica. O que é certo, acreditando, Dona Pemba, todas e todos que estão acompanhando o nosso podcast, o Trump não vai permitir ali a sucessão do Maduro na administração da Venezuela. Como é que fica isso? Ninguém para o Trump? O Trump não estaria fazendo nada do que ele está fazendo agora se o Maduro não tivesse ganho a última eleição, né? Começa por aí, porque ia estar aquele Edmundo lá, que a gente não sabe nem se está vivo ou está morto, porque ele vivo parece morto, mas ia estar ele governando a Venezuela. Mas eu acredito que essa implicância de um homem de extrema direita, um neoliberal, um fascista, na verdade, contra um regime de esquerda. E agora ele já está ameaçando Gustavo Petro, da Colômbia, as pessoas já estão incentivando que ele vá por Cuba também, né, que também é um país embargado, também é uma ideologia que o Trump quer exterminar. Você falou aí do Rubio, é um cubano, né, naturalizado extragunidense, então ele deve ter muitas mágoas desse tipo de regime, então com certeza, se depender das ideias dele, isso não vai parar, mas eu não sei qual será o futuro da Venezuela, porque eu não consigo, eu sei que as pessoas têm a sensação de que o Maduro não tem apoio na Venezuela, mas não é isso que a gente vê quando são convocadas manifestações, e quase todo dia tem alguma manifestação ou uma comemoração chavista na Venezuela, e tem centenas, milhares de pessoas nas ruas. Então sim, ele tem muito apoio do povo, mas eu não acredito que essas pessoas vão se entregar tão facilmente, e não acho que só jogando 7 bombas em Caracas o Maduro já resolveu o caso Venezuela. E é isso que mais me preocupa, porque nós somos o país que vai ser o que vai receber o efeito, a causa desses bombardeios e de mais miséria e mais fome na Venezuela. Eles vão emigrar para onde? Não é? A fronteira brasileira, inclusive, já foi fechada hoje para evitar esse tipo de fenômeno. E o que os Estados Unidos fez no Oriente Médio? Promoveu uma imigração gigantesca, as pessoas foram para a Europa cada vez mais decadente, a extrema-direita só cresceu contra esses imigrantes que viraram o problema da Europa. E o Trump tem coragem de falar que a Europa é decadente, ele quer dominar a Europa. Então ele causou todo o problema que danificou a Europa e agora ele quer escravizar a Europa também. Então, acho que só começou. Ainda muita coisa vai acontecer. É só o começo dos efeitos de uma invasão. O futuro da Venezuela já começou. E isso tudo que aconteceu é só um aviso, né, para todos os outros países. Porque se ninguém fez nada quando Israel atacou a Palestina, ninguém vai fazer nada agora com esse ataque contra a Venezuela. E se amanhã o Trump decidir que o Brasil é dele, que o Canadá é dele, que o México é dele, ninguém vai parar também. Exatamente. Agora, é um planejamento muito mais por força do Marco Rubio. Acredito que o Trump, claro, tem esse planejamento de avançar aí na América Latina, né, com várias ações interferindo nas eleições. Provavelmente aqui no Brasil vai declarar apoio para algum extremista. A gente não sabe ainda se vai continuar sendo o Rachadinha, né, o Flávio Rachadinha, mas pode ser que sim, que ele possa vir a público e declarar apoio a uma candidatura da extrema-direita. Tá? Eu não vejo hoje no Brasil a centro-direita ali lançando um candidato, porque para mim são todos extremistas da direita. Zema, Caiado, Ratinho Júnior, porque já estão aí felizes comemorando, olha só, né, o desrespeito ao direito internacional. Todos estão aí comemorando o sequestro do Maduro, ou seja, completamente inadequados, né, para serem presidentes. Por quê? Porque tem que se defender a soberania dos povos, a autodeterminação dos povos. E eles estão simplesmente fazendo o contrário. Que tipo de presidentes serão Zema, Ratinho Júnior, Caiado com esse posicionamento? Gente, então assim,
é um planejamento do Trump avançar aí na América do Sul, mesmo porque o cara já invocou lá a tal daquela doutrina Monroe, né, ou Monroe, não sei como é o termo certo, criada lá há 200 anos para poder falar que ninguém pode questionar o domínio norte-americano no hemisfério ocidental, por exemplo, né? Então ele já falou, não vamos abrir mão, é a doutrina Monroe, ou Monroe, Monroe. Então ele já evocou, gente, quer dizer, já está planejado, quer avançar na América do Sul. Agora, o presidente Lula, gente, é uma liderança extraordinária. Estava falando agora há pouco como viralizou a declaração do Lula, ou seja, o mundo inteiro querendo saber o que o Lula pensa dessa invasão dos Estados Unidos na Venezuela. E já viralizou mais de 15 milhões de visualizações, não sei quantos compartilhamentos, mais de 50 mil. Ou seja, o mundo está atento ao Lula. O Lula viralizou, a declaração do Lula viralizou muito mais do que do Putin e do Xi Jinping, sabe? Então o Lula vai continuar batendo aí nessa defesa da paz, sabe? Que infelizmente na América do Sul, né, nosso já foi manchado isso, né, gente? Que é uma pena, é assim lamentável. A gente tem que ser muito forte aí na nossa militância para estar ao lado do Lula, apoiar o Lula e entender o processo, não ficar aí cobrando o Lula, né, ficar apontando o dedo para o Lula, que o Lula deveria ter aceitado a Venezuela lá no BRICS, o Lula deveria ter feito isso, deveria ter fazer aquilo. Não, gente, o Lula está fazendo exatamente o que tem que ser feito diante dessa ameaça neofascista aí, né, internacional. Tem que mandar prender todo mundo antes das eleições. Nicolas Ferreira, Bananinha, Zema, Tarcísio. E também não pode deixar o Bolsonaro morrer antes das eleições. Quando a gente tiver 300 opositores nos presídios, eles podem usar isso como justificativa para mandar invadir também, porque a mídia não parou de falar de 300 opositores do regime que Maduro mantinha na prisão. Quantos nós temos do nosso regime? Aí eu penso assim, o Trump talvez não faria isso na Argentina agora que está ajoelhada diante dos Estados Unidos, em El Salvador, no Equador, no Panamá, que se ajoelhou novamente, botou até os chineses para correr de lá, destruíram um monte de negociação dos chineses. Aliás, essa semana eles derrubaram um monumento chinês de dezenas de anos lá no país, só para poder ferir o sentimento do povo chinês que vive no Panamá, para mostrar que os Estados Unidos ainda mandam naquele território. Deixa latir os doguinhos. Até meus cachorros ficam nervosos com isso. Então, acho que nesses territórios ele não vai fazer nada, né? Ele não vai procurar confusão. Mas, assim, com a gente pode não ser por petróleo, mas pode ser por terras raras, né? Exatamente. Agora, como que nós, da militância de esquerda, a gente vai conseguir acessar as pessoas e fazê-las compreender que, diante do que aconteceu na Venezuela, outros países da América Latina, diante das ameaças contra o petro ali, da Colômbia, que as pessoas têm que entender exatamente, né? Quem defende a soberania do Brasil? Quem defende aí, né, a nossa democracia? Diante aí desses que eu falei agora há pouco, Ratinho Júnior, Zema, Caiado, todos comemorando, além dos Bolsonaros, né, da família Bolsonaro, aquele Dudu Bananinha caçado, ferrado lá nos Estados Unidos, deu tudo errado pro cara. O cara agora, a única alternativa dele é das duas uma, voltar pro Brasil e ser preso ou continuar fugitivo nos Estados Unidos, apesar que ele não teve condenação ainda, mas vai caminhar para condenação. O cara traiu a nação, ele é réu. Então, gente, diante também do fato de que está tudo planejado, comentei agora há pouco aí da doutrina Monroe, o Trump quer isso, avançar na América do Sul, quer dominar. Agora, no Brasil, o buraco é mais embaixo para ele. Foi buscar no passado as soluções para a economia que está devastada, né? Quis criar aí problemas de taxação, dificuldades em taxação com vários países, pelo menos com o Brasil acabou tendo que ceder no final da história, acho que ainda deve ter uma guerra aí, uma briga insistente com a China, né? Tá criando confusões pelo mundo todo, apoiando guerras pelo mundo todo. Acho que é uma maneira de tentar manter o império que já está decadente, né? Já está nos seus últimos momentos. E ele foi buscar no
passado essas soluções, nessa doutrina Monroe, no Plano Condor, que também apostava na destruição das democracias da América Latina de dentro, né, nos golpes. O próprio Brasil, né, o nosso golpe militar aqui também foi apoiado por eles. Então, assim, o que o Trump, com essa mentalidade de um homem velho, senil e sociopata, puder ressuscitar para tentar manter a América Latina debaixo das botas dos Estados Unidos, ele vai fazer. Tá jogando muito baixo, eu acho que não tem ninguém no mundo jogando tão baixo quanto ele, né? Não tem nenhum governante no mundo capaz de tanto. Kim Jong-un, perto dele, virou um ursinho de pelúcia. Tipo, todo mundo queria ter um Kim Jong-un em casa numa hora dessa, porque não tem ninguém pior do que o Trump governando o mundo. Exatamente. Bom, vamos caminhar para o finalzinho, né? Acreditando aqui do nosso podcast, que foi sensacional. A gente pode voltar a qualquer momento, né? Com mais aí uma edição do nosso podcast especial Venezuela. Com certeza. Eu gostei que falou de Kim Jong-un, porque ele realmente se manifestou falando, tá vendo a importância de ter uma bomba atômica, armamento nuclear? E parece que ele tem razão, porque os Estados Unidos só não mexem com quem tem armamento nuclear. Todos os outros países correm risco. É o que o Irã tem tentado fazer, né? Defender a sua soberania armamentista, mas os Estados Unidos está batendo em cima ali do plano nuclear, desenvolvimento nuclear do Irã, e agora encontrou uma crise financeira no país, manifestações populares, para dizer que se o regime iraniano tocar em alguma pessoa nas ruas, ele vai intervir. Então, assim, ele não tá parando por aqui, não. Ele jogou bombas aqui em Caracas, mas ele quer jogar em Teherã também. Então tem muita coisa acontecendo, a gente pode voltar a qualquer momento. Sim, adorei o nosso papo, apesar do assunto ser super pesado. Também adorei o nosso papo, muito bacana. A gente tem que manter a militância aí sempre em alerta e entendendo que não é momento agora para dar munição para a extrema-direita contra o governo Lula. O governo Lula está fazendo exatamente o que fazer, a gente tem que acompanhar. E vamos acompanhar aí, né, esse golpe aí contra a Venezuela, porque o Trump agora falou que já vai ali instaurar um grupo ali para administrar a Venezuela, até uma transição legal na Venezuela. Olha só o que o Laranjão está afirmando, né? Vamos acompanhar com bastante atenção. E claro, a qualquer momento a gente volta aqui com mais um podcast. É isso. De consideração final, eu só tenho um conselho, que é tome cuidado antes de reverberar as notícias que vem por aí. Às vezes é um desserviço para militar. E não se esquecer de que toda guerra no continente, o continente todo paga. Todos os reflexos dessa invasão, dessa problemática da Venezuela vão se espalhar por todo o continente. Eu não digo para a gente olhar para o Oriente Médio como exemplo, mas as táticas são as mesmas. Não vamos virar um Oriente Médio, mas o que estão praticando agora aqui na América Latina é o que fazem no Oriente Médio há décadas. A gente precisa de pensar fora da caixinha, senão a gente não entende as coisas. Só mais um alerta em cima do que a Acreditando está falando aqui, Dona Pemba, militância. Não embarque nas cascas de banana aí da velha mídia não, tá? E de parte de gente que fala que faz mídia independente, faz mídia progressista. Essa coisa de ficar repetindo o tempo todo, a Venezuela governada pelo ditador Nicolás Maduro. Mas quem é o ditador nessa história? Trump ou Maduro? Um beijo grande e até a próxima edição.